Agora a gente vai discutir um pouco sobre o desenvolvimento em série de Fourier de funções periódicas e não periódicas. Bom, considere que você tem uma função f de t, que ela é contínua, seccionalmente contínua, em um intervalo de menos infinito a mais infinito. Quando eu digo que ela é seccionalmente contínua, quer dizer que o intervalo está quebrado em subintervalos, e em cada subintervalo desse, ela é contínua. Então, seccionalmente contínua. O período vai ser 2π sobre ômega, e se a minha função tiver essas características, ela admite o desenvolvimento em série de Fourier. E esse desenvolvimento pode ser na forma exponencial, onde eu tenho o meu f de t igual a um somatório de n indo de menos infinito a mais infinito de Cn e elevado a in ômega t, se o meu Cn for dado pela expressão 1 sobre t vezes a integral de a até a mais t de f de t e elevado a menos in ômega t dt. Observem que anteriormente, na aula passada, eu falei para vocês que o índice n ele não percorria valores negativos, principalmente quando a gente estava falando na representação trigonométrica. Mas agora a gente está na representação exponencial. E na representação exponencial, quando você faz o somatório ter a possibilidade de percorrer o meu n valores negativos, a exponencial imaginária positiva é como se fosse uma onda que se propaga no sentido positivo da variável t, pode ser uma variável x, e quando o n for negativo, ele vai negativar o argumento da exponencial imaginária, e você encara essa exponencial imaginária negativa como uma onda que viaja no sentido oposto da variável t, no caso, ou da variável x, se você estiver no domínio do espaço. Você também tem a representação na forma trigonométrica, que no caso é escrito como um A0 sobre 2, somatório de n igual a 1 até o infinito, de AN cosseno de n ômega t, mais BN seno de n ômega t. Esse meu A0 ele faz a contagem para ausência de oscilação. O termo AN multiplicado por um cosseno vai estar associado à representação par da série de Fourier, e o BN vai estar associado à representação ímpar da série de Fourier. Se a minha função satisfazer as condições necessárias, ela tem essa representação na forma exponencial e na forma trigonométrica, com os coeficientes dados por essa expressão abaixo. A n igual 2 sobre t, integral de a até a mais t, de f de t, cosseno de n ômega t dt, e o meu n pode ir de 0 até 1, 2, 3, vai embora. Quando meu n é igual a 0, particularmente, eu sou capaz de calcular o A0. Os meus bn's vão ser dados por 2 sobre t, integral de a até a mais t, f de t, seno de n ômega t dt, e a contagem do n, nesse caso, se faz a partir de 1, porque se você colocasse o 0 no lugar do n, ia aparecer seno de 0, e seno de 0 anula a expressão como um todo, então você não vai contar. Agora, imagina que você quer fazer a representação de Fourier das funções periódicas. Eu vou admitir, então, que a minha função f de t ela possui um desenvolvimento em série de Fourier na forma exponencial. Se eu projetar essa expressão na base das funções exponenciais, e isso é o que a gente discutiu no vídeo anterior, esse produto escalar nada mais é do que eu fazer esse colchete de Dirac, de tal forma que eu pego o meu e elevado a im ômega t, o que está desse lado esquerdo a gente chama de bra, e o que está do lado direito a gente chama de ket, então você tem um bracket. E aí, isso é nada mais, nada menos do que um produto escalar, que num espaço de posições você transforma nessa integral. E observem, mais uma vez, que esse cara que está aqui na região da esquerda, ele tem o sinal do número imaginário mudado. Onde tiver aí, você troca o sinal. E aí você executa essa integral. Mas para executar essa integral, eu vou substituir a minha expressão de f de t. E aí você vai ver que essa integral de a até a mais t, e elevado a in ômega t, e elevado a menos im ômega t dt, essa integral das exponenciais imaginárias, ela é nada mais, nada menos do que t vezes a delta de Kronecker. E aí você vai substituir isso dentro do somatório. A delta tem uma propriedade de filtro, que ela faz com que todas as parcelas do somatório sejam zero, exceto a parcela que corresponde
ao índice M ser igual ao índice N. E quando isso acontecer, todo mundo vira M. Aonde tem N vai virar M, todo mundo vira M. O somatório desaparece e a delta vira 1. E então, o que sobra desse resultado é Cm, que multiplica o período. Depois de feito o cálculo, eu posso chamar esse índice M da letra que eu quiser. Eu volto para a letra M, para poder corresponder ao que eu queria mostrar, fica mais claro para vocês verem. E aí, então, o meu Cn vai ser 1 sobre o período, a integral de A até A mais T, de f de t, e elevado a menos I n ômega t dt. A gente pode também fazer esse mesmo raciocínio e mostrar que essa função admite o desenvolvimento na forma trigonométrica da série de Fourier. Para isso, eu vou relembrar que a forma trigonométrica ela é convencionalmente escrita como A0 sobre 2, mais um somatório de n igual a 1 até o infinito, de AN cosseno de n ômega t, mais BN seno de n ômega t. Então eu preciso calcular as projeções da minha função f de t nas bases de cossenos e senos, e isso vai me fornecer os respectivos coeficientes. Então, lembrando que os coeficientes são dados por essas projeções, então eu vou lembrar que eu fazendo a projeção da minha função numa base de cossenos, como cosseno é uma função real, não preciso fazer conjugação complexa, vai ficar só assim mesmo. E aí eu executo essa integral. Lembrando que o meu n pode ser 0, 1, 2, 3, vai embora. Então eu vou executar essa integral f de t, cosseno de m ômega t dt, variando de a até a mais t. E vou calcular também essa integral da projeção dessa função na base dos senos. Vai ser, de novo, uma integral de a até a mais t, de f de t, seno de m ômega t dt. Nesse meu caso, o m vai de 1, 2, 3, começa a contagem a partir do 1. Aqui eu chamei n e m, foi só um descuido, não liguem para isso, isso aqui não é menos importante. O que importa é que esse índice ele vai variar de 0, 1, 2, 3, vai embora. E esse m vai variar aqui, no caso do seno, começa a contagem a partir do 1. Então eu substituo a representação trigonométrica de f de t dentro da minha integral e vou fazer as devidas operações. Quando eu faço a operação distributiva, o A0 sobre 2 sai da integral porque é uma constante. Eu vou ter somente a integral desse termo aqui, cosseno de m ômega t dt, que é essa parcela, mais um somatório, devido à linearidade da operação de integral, você pode comutar isso, você pode colocar lá dentro do somatório, e aí você vai ter essa integral aqui. Você vai ter AN, integral de A até A mais T, cosseno de N ômega T, cosseno de M ômega T dt, mais PN, integral de A até A mais T, seno de N ômega T, cosseno de M ômega T. A gente já viu que essa integral aqui ela zera para qualquer valor de N e M. Então já sabe que ela vai desaparecer, né? Todas as vezes que seno e cosseno aparecem se multiplicando dentro de uma integral em um período, isso aqui dá zero, independentemente do índice. Então me sobra apenas a parcela A0 sobre 2, integral de A até A mais T, do cosseno de M ômega T dt, mais um somatório de N igual a 1 até o infinito, de AN, que já estava aqui. E se você lembrar, essa integral aqui, ela te dá o período dividido por 2 vezes a delta de Kronecker. Demonstramos isso na aula passada. O que vai acontecer é que a delta de Kronecker ela atua como um filtro. Então, todas as vezes que o índice N for diferente de M, vai zerar. Se você chamar esse cara aqui de zero, para M igual a zero, vai ser impossível a delta não anular esse somatório. Porque se você setar o índice M como zero, zero vai ser inalcançável para a delta de Kronecker, portanto, todo o somatório desaparece. Se todo o somatório desaparecer,
o que vai sobrar vai ser somente essa primeira parcela com A0 sobre 2, a integral do cosseno de m ômega t dt. E quando o teu m é igual a 0, o que vai acontecer é que você vai ter aqui, na verdade, a integral de dt. E aí essa integral vai dar exatamente t. Com isso, agitando todos os termos, você consegue escrever que o seu A0 é 2 sobre o período, e esse colchete aqui do cosseno de 0 ômega t e f de t, que na verdade é você projetar a função f de t na constante 1, e aí isso te fornece exatamente o coeficiente A0. Para todos os outros casos em que meu m é diferente de 0, então, quando o meu m for diferente de 0, essa integral vai desaparecer, porque o resultado dela vai ser um seno, e o seno é uma função periódica. E aí, quando eu substituir os limites de integração que se distanciam por um período, vai zerar essa integral bem aqui. Esse somatório, para qualquer outro valor de m, ele vai fazer aparecer somente uma parcela. E essa parcela, quando acontecer, ela vai matar o somatório, e todo mundo que era n vai virar m. Isolando os termos, os demais coeficientes A vão ser 2 sobre o período, e essa projeção de f de t no cosseno de n ômega t, mas esse n agora vai ser de 1, 2, 3, assim por diante. Então, você tem uma fórmula só para os coeficientes cossenoidais, que ela engloba inclusive o A0 para o caso de você contar o m igual a 0. Ou n igual a 0, como você chamar o índice. Para calcular os bn's, eu vou fazer a projeção da minha função na base dos senos. Vai ser a mesma coisa. Substitui a representação trigonométrica de f de t dentro da integral e executa as devidas operações. Quando eu fizer a distributiva, eu vou ter um termo A0 sobre 2, a integral de seno de m ômega t dt, mais esse somatório. E aqui eu tenho a n, integral de a até a mais t, do cosseno de n ômega t, seno de m ômega t dt. A gente sabe que isso aqui vai dar 0. Mais bn, integral de a até a mais t, seno de n ômega t, seno de m ômega t. Essa daqui vai ser t sobre 2 delta de Kronecker. Essa integral, como eu não tenho como converter ela em outra coisa, ela vai se anular, vai ser menos algum cosseno, e o cosseno é uma função periódica. A única parcela que persiste é essa bn, que agora vai estar multiplicado por t sobre 2, que multiplica a delta de Kronecker. Você vai ver que os termos bn são 2 sobre o período, a projeção de f de t na base dos senos, ou 2 sobre o período, a integral de a até a mais t de f de t, seno de n ômega t dt, e a contagem vai ser de 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que é muito bacana de provar é que esses dois desenvolvimentos são equivalentes. Eu vou abrir esse somatório em 3 partes. Eu vou abrir ele de menos infinito até menos 1. Quando n for igual a 0, eu vou deixar solto aí no meio, que é o que vocês estão vendo como C0, e continua o somatório de 1 em diante, até o infinito, do meu Cn e elevado a n ômega t. Eu gosto de fazer assim. Aonde tem n, eu vou chamar de menos n. Então, se o meu n começa de menos infinito, quando eu jogar esse menos aqui, vai começar de infinito. E quando o meu n era igual a menos 1, na verdade ele vai ser agora igual a 1. Aqui vai ficar c menos n, e aqui vai aparecer um menos na frente do i. Coloquei o C0 logo em primeiro lugar. Meu somatório, que era de menos infinito até menos 1, agora vai ser de 1, agora vai ser de infinito até 1. Só que eu inverti a ordem do somatório, porque para uma soma isso não importa. É como se você somasse A mais B mais C mais D, e eu somei D mais C mais B mais A. A ordem da soma não vai interferir no resultado. Com esse truque, eu posso juntar esses dois somatórios num único somatório. Observe que ele já começa de 1 até infinito, como é na representação trigonométrica. E o que eu vou fazer para prosseguir agora é recorrer à fórmula de Euler. Lembrando que e elevado a iθ
é igual a cosseno de θ mais i seno de θ, ou mais ou menos, como queira. Essa minha soma de C índice menos N e elevado a menos IN ômega t mais Cn e elevado a IN ômega t, eu posso desdobrar isso através da fórmula de Euler. Eu vou pegar essa exponencial imaginária negativa e escrever como uma combinação de senos e cossenos de acordo com a fórmula de Euler. A mesma coisa eu vou fazer para exponencial positiva. Colocando em evidência o cosseno e o seno, eu vejo que eu tenho uma combinação aqui, C menos N mais Cn. E a outra combinação é I, Cn menos C menos N. Como são constantes, eu posso chamar elas do que eu quiser. Eu vou chamar isso aqui de AN. E isso aqui eu vou chamar de BN. E aí, quando eu substituo na minha representação anterior, eu consigo provar que existe uma conexão entre a representação exponencial imaginária e a forma trigonométrica. Desde que eu chame o coeficiente C0 de A0 sobre 2, com isso eu provo que os dois desenvolvimentos da série de Fourier são iguais. Isso se deve porque a solução do oscilador harmônico, por exemplo, e eu falo oscilador harmônico porque a série de Fourier é nada mais, nada menos do que uma combinação de osciladores harmônicos simples. A solução geral do oscilador harmônico simples pode ser uma combinação de exponenciais imaginárias de sinais diferentes ou uma combinação de senos e cossenos. Então, nada mais natural do que a série de Fourier ter essas duas representações. Como um exemplo, a gente vai desenvolver a série de Fourier da função dente de serra. Se eu pegar um intervalo de menos π até π, mas é uma função de primeiro grau, e aí de π em diante, quando eu pego de π até 3π, ela vira de novo uma função do primeiro grau, mas ela sempre tem essa queda, essa descontinuidade. Isso aqui é um exemplo clássico que eu vou resolver para vocês. O período dessa função vai ser dado quando você olha em 0 e em 2π, ela passa na origem. Então você tem aqui que o período dela é 2π. Você pode pegar de menos π até π, você vê que ela coincide também. Olhando, você sabe que o período é 2π. Então os coeficientes AN vão ser dados da seguinte maneira. 2 sobre o período, que é 2π. A integral eu posso pegar de um ponto até o ponto em que ele repete de novo. E eu vou pegar de menos π até π, porque quando eu faço isso, eventualmente eu posso aproveitar da paridade das funções para resolver menos cálculo. Quando eu faço essas substituições, eu tenho que ter aqui o cosseno de n que multiplica ômega t, mas o meu ômega é 2π sobre o período, então 2π sobre 2π, corta. Essa integral vai ficar, esse meu coeficiente aí vai ficar 1 sobre π, a integral de menos π até π, de t cosseno de nt. Eu vejo que aparece aqui 1 sobre nπ, t que multiplica seno de nt, variando de menos π até π, menos 1 sobre nπ, que multiplica a integral de menos π até π do seno de nt. Substituo o π aqui dentro, eu vou ter seno de nπ, vai dar 0. Quando eu substituo o menos π, o seno de menos nπ é igual a menos o seno de nπ, seno de nπ é igual a 0. Essa integral, essa parte dá 0. Aqui, este termo vai me dar menos cosseno de nt sobre n, vem um n quadrado para cá. E aí você vai ter cosseno de nπ menos cosseno de menos nπ. Se você quisesse ganhar tempo, por exemplo, você ia identificar aqui cosseno é uma função par, t é uma função do primeiro grau que é ímpar, ímpar com par dá ímpar, você tem a integral de uma função ímpar com limites de integração simétricos. Dá 0 logo de cara. Os BNs serão calculados da seguinte maneira. 2 sobre o período 2π, a integral de menos π até π, eu já falei por que eu escolhi esse intervalo, para manter a simetria, seno de n que multiplica 2π sobre o período, que é 2π, vezes t dt. Cancela 2 com 2, fica 1 sobre π, a integral de menos π até π, t seno de nt dt. Ao executar essa integral por partes, você obtém 1 sobre nπ, menos t cosseno de nt, variando de menos π até π, mais 1 sobre nπ, a integral de menos π até π de cosseno de nt. Essa integral vai dar seno. E aí você vai ter de uma forma ou outra seno de nπ. São valores que o seno dá sempre 0.
Você pode ter mais Nπ, o seno vai dar zero. Pode ter seno de menos Nπ, vai dar zero do mesmo jeito. Então essa integral vai desaparecer. Só sobra este primeiro termo aqui. Quando você coloca os devidos limites de integração, vai ficar menos 1 sobre nπ, que multiplica π, cosseno de nπ, mais π, cosseno de nπ. E isso acontece por quê? Porque o cosseno é uma função par, ele vai anular esse menos. Observem também que ia ter o menos do limite, o menos da diferença dos limites de integração. Esse menos aqui da frente do π vai transformar em mais. Então vai ficar menos 2 vezes cosseno de nπ sobre n. E o meu cosseno de nπ tem uma coisa curiosa. Quando o meu n é igual a 1, ele é menos 1. Quando o meu n é igual a 2, ele é igual a 1. Para cada valor de n, você conta meia circunferência. Você percorre meia circunferência nesse caso. Então você tem aqui n igual a 1, você percorreu até π. O cosseno é menos 1. Então fica menos 1 aqui. Quando o n é igual a 2, você percorreu até 1. E por aí vai. Quer dizer, quando o teu n for ímpar, isso vai dar menos 1. Quando o teu n for par, isso vai dar 1. Então eu substituo isso no formato da minha expressão dente de serra e eu vou ter no f de t igual ao somatório de n igual a 1 até o infinito de bn seno de n ômega t. Isso vai ser igual a menos 2, somatório de n igual a 1 até o infinito, de menos 1 elevado a n sobre n seno de nt. A gente vai agora desenvolver o nosso cálculo para funções não periódicas. A gente já discutiu que é possível fazer esse desenvolvimento de série de Fourier para funções não periódicas. Imaginem só que vocês tenham uma função f de t que ela seja contínua ou seccionalmente contínua, definida no intervalo de a até b. Se eu quiser fazer o desenvolvimento em série de Fourier dessa função, eu vou definir uma nova função que eu vou chamar de f tilde t. O período dela vai ser esse período, vai ser o intervalo em que a função f de t é definida, no caso vai de a até b, então o período vai ser b menos a, o final menos o inicial. E ela vai coincidir exatamente com f de t nesse intervalo de a até b. Eu vou reproduzir essa função, eu vou repeti-la regularmente, e a regularidade da repetição é o próprio intervalo original da função f de t. Dessa forma, eu tenho então a minha representação trigonométrica da série de Fourier de f de t igual a 0 sobre 2, somatório de n igual a 1 até o infinito de an cosseno de n ômega t mais bn seno de n ômega t. Nesse caso, onde era o período, na minha formulação inicial, ele vai ser b menos a. E os limites de integração, que eram de a até a mais um período, vai ser de a até b. Tanto para coeficientes relativos à série par, que são os cossenos, no caso são os ANs, quanto para coeficientes associados à série ímpar, que é a série dos senos, são os BNs. O resto se mantém igual a gente tem estudado. Basicamente, você vai fazer uma adequação do intervalo de integração e do período. Um exemplo disso, imaginem só que você tem essa função f de t, que ela é zero se a variável t estiver entre 0 e L sobre 2, ela se comporta como uma função no primeiro grau de L sobre 2 até L. Como eu falei anteriormente, a gente vai definir uma função nova, que basicamente é a repetição dessa função em intervalos regulares. E aí a série de Fourier, ela vai corresponder à série de Fourier que representa a minha função f de t no intervalo que eu pretendo fazer. Quando a gente fizer isso no computador, por exemplo, eu posso definir o meu intervalo, ao invés de menos 2L até 2L, eu posso colocar isso de 0 até L sobre 2, que a curva vai cair exatamente aonde deve. O cálculo dos coeficientes segue da seguinte forma. Vou calcular separadamente o A0, apenas por questão de conveniência. Meu A0 vai ser 2 sobre o período. Se você olhar muito bem, o período dessa função é L. E eu vou pegar a partir daqui, porque fica mais fácil de integrar, você pegar de 0 até L. Essa sacada do limite de integração, para você calcular os coeficientes de Fourier, é muito importante. Você tem que escolher esse intervalo de tal maneira que isso facilite o seu cálculo. Ou você vai aproveitar da propriedade de paridade, ou você vai definir esse intervalo de integração de tal forma que uma parte da integral possa se anular, ou de repente
surja alguma propriedade útil para você. No meu caso, eu defini de 0 até L, porque quando eu fizer a substituição dos valores aqui, eu tenho 2 sobre L menos 0. Meu L faz papel de A, e meu L faz papel de B, e o meu 0 faz papel de A. A minha integral vai de A até B, do meu f tilde de t dt. Isso vai ficar com a forma 2 sobre L, a integral de L sobre 2 até L. Por quê? Porque de 0 até L a minha função vale 0. Essa parcela, essa parte da integral, ela vai se anular. E aí, dentro do intervalo de L sobre 2 até L, a minha função vale t. Então eu executo essa integral, 2 sobre L se repete, a integral de t é t ao quadrado sobre 2, variando de L até L sobre 2. Quando você substituir isso, o limite superior e o limite inferior, e fizer as devidas contas, esse resultado vai dar 3L sobre 2. Continuando o cálculo dos coeficientes, agora eu vou calcular os ANs para n diferente de 0. Mais uma vez, 2 sobre o intervalo de um período vai virar 2 sobre L. A integral de 0 até L de f tilde de t cosseno de n ômega t. E aí, de 0 até L sobre 2 a integral se anula, então eu posso reduzir esse intervalo de integração. Fica 2 sobre L, a integral de L sobre 2 até L de t cosseno de n 2π sobre o período é L, vezes t dt. Ao executar essa integral aplicando a técnica da integral por partes, a gente obtém a seguinte expressão. 2 sobre L, que multiplica L sobre 2nπ, que multiplica t seno de 2nπ sobre L, que multiplica t, variando de L sobre 2 até L, menos a integral de L sobre 2 até L de seno de 2nπ sobre L, que multiplica t. Essa primeira integral, quando você substitui o limite superior, ela vai ficar L seno de 2nπ menos L seno de nπ. Para todos os casos, o seno de qualquer múltiplo de π vai dar zero. Então essa parcela e essa vão zerar. Vai sobrar para mim L sobre 2nπ e o nπ elevado ao quadrado, que multiplica o cosseno de 2nπ sobre L, que multiplica t, variando de L sobre 2 até L. Ao substituir os limites de integração, eu vou ter L sobre 2nπ e o nπ ao quadrado, que multiplica cosseno de 2nπ menos cosseno de nπ. Observe que quando eu substituir L aqui, ele vai cortar L com L, vai ficar 2nπ. Quando eu substituir o L sobre 2, ele vai cortar L com L, 2 com 2, vai ficar só nπ. O cosseno de 2nπ sempre vai ser 1. Agora, o cosseno de nπ, a gente já discutiu isso anteriormente, ele vai ficar oscilando entre menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Menos 1 quando n for ímpar, 1 quando n for par. E aí, quando eu fizer isso, eu posso pegar essa expressão e abrir termo a termo. Posso fazer aqui A1, calcula. Depois calculo o A2, A3, A4, até me dar por satisfeito. E se você fizer isso, você vai ver que apenas quando o teu n for ímpar é que não vai zerar o teu AN. Porque toda vez que esse expoente n for par, vai ficar 1 menos 1 é igual a 0. E isso me leva a concluir que ou esse resultado vai aqui em cima dar 2 quando meu n é ímpar, ou ele dá 0 quando n é par. Quando ele não zerar, que aparecer um 2 aqui, ele vai cortar com 2 de baixo. E aí permanece o L em cima. E embaixo esse meu n vai ter que ter a cara de um 2n mais 1, que é uma forma de representar números ímpares. E aí eu tenho a minha expressão final para os coeficientes AN. Faço o mesmo cálculo agora para os BNs. E aí, mais uma vez, 2 sobre o intervalo de um período, vai ficar 2 sobre L. A integral de 0 a L de f tilde de t seno de n ômega t. Essa integral aqui de 0 a L do meu seno de 2πn sobre L t dt. Obviamente, aqui vai zerar todo mundo de 0 a L sobre 2, então eu já poderia ter colocado aqui. E aí a sua expressão vai ser a seguinte. 2 sobre L, que multiplica L sobre 2nπ, que multiplica menos t cosseno de 2nπ sobre L, que multiplica t, variando de L sobre 2 até L, mais a integral de L sobre 2 até L, cosseno de 2nπ sobre L, que multiplica t, dt. Ao executar essa integral, a gente vai ver o seguinte. Então você coloca no lugar do t o limite superior, corta L com L, 2nπ. E aqui fica L também, que você substituiu. Menos
O menos da diferença dos limites de integração se compensa com esse menos da frente e aqui fica mais. Então, quando você substituir o L sobre 2, além de cortar L com L, corta o 2 de cima com o de baixo. E esse termo vai ficar L sobre 2 cosseno de Nπ. Para essa outra parcela, quando eu faço a distributiva, eu vou ficar L sobre 2nπ e o nπ ao quadrado, porque quando você integrou, veio 2nπ para cá, e ele cortou um desses dois com esse 2 aqui. E você vai ter também seno de 2nπ sobre L, que multiplica t, variando de L sobre 2 até L. Então aqui você vai ter L sobre 2nπ, que multiplica menos 1 elevado a n, que vai ser correspondente a esse termo. Se eu colocar o L sobre 2 em evidência, esse cara aqui fica multiplicado por 2 para compensar, e aí vai ficar menos o cosseno de 2nπ é sempre igual a 1, e esse 2 aqui aparece para compensar, que é quando eu fizer a distributiva de volta, eu obter a expressão original. Uma outra coisa também é que essa integral aqui ela vai se zerar, uma vez que quando eu colocar L no lugar do t, eu vou ter seno de 2nπ, e o seno de qualquer múltiplo inteiro de π é zero. Mesma coisa quando eu colocar L sobre 2, vai ficar seno de nπ. Então eu tenho meus bn's escritos como L sobre 2nπ, que multiplica menos 1 elevado a n menos 2. Então, agora eu já tenho todos os ingredientes para fazer a representação dessa função em série de Fourier. A expressão final, ela é, lembrem, é A0 sobre 2. O nosso A0 deu 3L sobre 4. Então vai ficar 3L sobre 8. Mais um somatório dos meus ANs, que são L sobre 2n mais 1 π, todo mundo ao quadrado, que multiplica o cosseno de 2n mais 1, que multiplica 2π sobre L, que multiplica t, mais um somatório, resolvi deixar separado, apesar de serem com os mesmos limites, somatório de 2n, L sobre 2nπ, que multiplica menos 1 elevado a n menos 2, que multiplica seno de 2nπ sobre L, e tudo multiplica t. De posse dessa expressão, a gente pode plotar os gráficos nesse lado, mas eu vou deixar para fazer um vídeo à parte sobre isso. Então é isso aí, gente. Essa é a representação da série de Fourier da nossa função anterior. Essa função aqui. Se eu quiser reproduzir essa função como uma combinação de senos e cossenos, eu vou plotar um intervalo de 0 até L. Se eu colocar um intervalo maior, obviamente ela vai aparecer mais comprida, né? Vai aparecer as suas repetições. E então é isso.